Fala galera, meu nome é Rodolfo. E aí galera, eu sou o Giovanni. Que isso, cara, que isso? E aí galera, meu nome é Rodolfo. E aí galera, eu sou o Giovanni. E esse é o nosso convidado, nosso amigo que veio falar sobre Histórias desse terror. É o Danilo. Presente-se. Oi, Danilo Louquinho, mais conhecido como Doido da Cabeça. Bom gente, vocês podem ter visto a nossa apresentação aí, tem muito a ver com o nosso vídeo. Zumbiru. Bom, vocês podem ver que a gente deve estar imaginando assim, certeza, eles estão assistindo Walking Dead, por isso que eles fizeram isso. Não, tá assistindo Walking Dead, mas não é só isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre zumbi, falar sobre vampiro, falar sobre todas as ideias sobre... Menos Resident Evil, o filme. Resident Evil, filme, não é filme de terror. Não é Mas terror. na verdade, a gente não vai falar de filmes de terror, a gente vai falar sobre histórias de terror. Contos e Na afins. verdade, também pra mim o Resident Evil 5 não é jogo de terror, é ação pura. Até o jogo eles Até o deram jogo uma eles cagaram. cagadinha, rebolaram. Tá, qual que vai ser a nossa primeira história de terror? A gente vai falar sobre HP Lovecraft, vai falar sobre Stephen King. A prostituta. Verdade. Não sei se você viu, Danilo, no nosso último vídeo a gente tava falando que o Stephen King é um prostituto, uma frase Não, típica sua. é um negócio que a gente sempre fala. Porque é triste de ver, porque ele faz umas histórias tão legais assim, cara. Um negócio que você olha e você fala, nossa, que da hora a história que o cara escreveu. Aí chega um cara e fala, nossa, cara, eu acho que eu queria fazer um filme com essa história. Eu te dou uma paçoca. Não, vamos negociar. Uma paçoca não. A paçoca é uma tubaína. Aí os caras falam assim, eu dou uma paçoca, uma tubaína e uma biduca de cigarro. Dele, nossa, 10! Será que você tá falando isso por causa do Red Rose lá, ou não? Não, olha, o Red Rose ainda foi. Todos, O eu Red acho. Rose ainda foi um filme que saiu mais ou menos. Mas você quer ver, cara? Eu não acho. O filme acontece aquela história típica. Imagina, a menina no filme de terror pega, escuta um barulho na cozinha. O que ela faz? Vai lá ver. Vai morrer. Vai lá ver pra quê, cara? Ela vai lá Não, ver, ela sabe que tem um bagulho Sei. monstro. Isso daí que você tá Caralho, falando, isso daí que você tá falando é legal. Não sei se vocês pegaram pra ver o filme, o primeiro filme do Pânico. É legal os caras comentando, eles falam o que acontece em filme de terror. Pô, as coisas que vão acontecendo, os caras que entendem pra caramba. é legal. É legal aquele filme ver. Sim. Legal. Quem sempre foi o primeiro a morrer. Esse filme é velho. muito Pô, da o negócio que eu tava falando do Stephen King. Tem três histórias aí que tem duas que até fizeram sucesso, assim, são filmes meio cult, assim, de terror, mas na minha opinião, pra quem lê o livro, é um lixo a história, que é Cemitério Maldito. Cemitério Maldito, pra quem curte filme de terror, assim, vai falar, nossa, puta filmaço, né? Mas, cara... É baseado no livro Cemitério de Bichos. Cemitério de Bichos. Eu li, muito Cemitério de Bichos. E o livro, cara, o livro é um dos melhores livros de Stephen King. É animal a história, é uma história que você entra dentro e você sente medo lendo ela. E não é todo livro de Stephen King que você fica com medo lendo, entendeu? Porque ele não consegue fazer tanto isso, assim. Falando em medo, Danilo, eu sempre ouço você falar e até concordo que geralmente as coisas que o Stephen King ou o Lovecraft, porque o Stephen King praticamente tem o Lovecraft como inspiração, vamos dizer assim. Sempre tem aquela coisa de o desconhecido dá mais medo, você não saber o que é a criatura, o mistério do negócio. Mas o Lovecraft é rei disso, né, cara? Sim. Os contos dele é sempre dessa forma. O Stephen King tentou imitar bastante ele nisso, mas uma coisa que o Lovecraft consegue fazer é que você lê a história dele e você sente de uma forma angustiante o que ele quer passar. Porque assim, imagina o seguinte, tem uma história do Lovecraft que chama Entre as Paredes de Eryx, uma coisa assim, um labirinto de Eryx. Não é pornô entre as paredes. Não, é assim, você imagina o seguinte, na história, é uma história que se passa num período futurista, onde eles estavam colonizando Vênus. E eles encontram, um cara tá procurando lá, que eles encontram tipo umas pedras assim que são fonte de energia. E eles encontram lá, um cara tá procurando por lá essas pedras, ele encontra lá no meio do lugar. Ele vai tentar chegar perto, ele descobre que tem uma parede invisível. Uma parede invisível, que não deixava ele chegar perto. E ele vê que tinha um corpo lá na frente. Ele pega, vai andando em volta, assim, consegue achar uma entrada. Ele percebe que isso é tipo um labirinto, entendeu? Só que ele vai tentando marcar mais ou menos o caminho que
ele fez, ele vai entrando, ele chega quase perto do negócio, aí ele percebe que o sistema de ar dele tá acabando, e ele vai tentar voltar. Ele não, mas ele consegue. usava então um equipamento ainda, Ele não era usava um lugar equipamento. que tinha oxigênio. Não tinha oxigênio. Pra dar mais desespero ainda. O que né? da história, na verdade, é esse. É que o ar dele vai acabando a história toda é um diário que ele está escrevendo. Então, conforme o ar dele vai acabando, ele vai perdendo discernimento, ele não consegue mais escrever direito. Quando você está lendo a história, você sente a angústia do cara morrendo sem ar. Agora, fora isso... É horrível de ler aquela história, cara. O que você acha que teria, assim... Mas é o maior prazer, né? É. Porque você fala assim, vai ser angustiante. Nossa, que bosta, cara. Puta que pariu. E tá lendo. Meu Deus do céu, não para. Tipo, você se sente morrendo sem ar quando você lê aquela história, cara. Mas você acha que uma história de terror, um filme e tal, você acha que o que não pode faltar, fora a parte do mistério que a gente acabou de comentar? Zumbi. Você... Não pode faltar zumbi. É uma história de resposta, terror. resposta boa, mas não é exatamente Vamos isso. dizer assim que se existisse uma fórmula para se fazer um filme de terror, que não poderia faltar fora o suspense, na sua Olha, visão? na minha opinião, é uma coisa que é assim. Num filme de terror, pra você realmente ficar com medo, pra mim, no filme de terror você tem que ficar com medo. Apesar que tem muita gente, tipo, eu falo, por exemplo, do nosso colega que é o Robson, que a pessoa ela não sabe apreciar um filme de terror, não é uma pessoa que vai gostar de ver. Porque a pessoa, o Robson assistiu o filme do Chamado e dava risada o filme todo. Como é que um cara desse vai gostar do filme, entendeu? O filme do Chamado, eu achei que é um dos filmes de terror da nova geração, assim, um dos mais fortes que tem, ele é muito bem feito. O filme do Chamado é muito bem feito, não tem como A negar. minha namorada, ela também tem esse problema. Ela vai assistir filme de terror e ela não tem essa coisa de apreciar o filme e entender. Ela acaba dando risada nas partes mais emocionantes do filme, que é aquela coisa... Mas você será fala que assim, é por medo? Não é mesmo. Talvez Porque- não, eu acho que não. Tem gente que Não sei se simplesmente vocês, não sente mesmo. não sei se vocês lembram, quando a gente foi assistir Atividade Paranormal 1, Lembro. ela tive que tirar ela do cinema, cara. Ela saiu chorando. Ah, mas ela ficou apavorada naquele filme. Então, Atividade Paranormal foi um puta de um filme bem feito, cara. Daí um bom filme pra Um se bom assistir. filme. Né? Mas- Olha, só falar uma coisa, eu tava falando uma coisa no começo do vídeo e não terminei de falar. Tem 3 filmes de Stephen King que mostram bem como ele vende história porcamente para algumas pessoas fazerem. Cemitério Maldito é até famoso, mas é mal feito comparado com o livro. Carrie é estranho. Se você pega o filme, tem até mesmo pra quem gosta, assim, quem é muito fã assim, de história de terror antiga, assim, de filme, pode até achar legal o Carrie, mas é uma bosta aquele filme, cara. No final do filme ela mata a mãe dela com vários talheres e até mesmo um batedor de ovo, aquele negócio de bate ovo, assim, ela mata a mãe dela com isso, cara. É ridículo aquele Não, filme. mas foi a partir desse dia que surgiu a história de vou fazer um omelete de Nossa você. senhora, é horrível aquele filme. É horrível, horrível. Que bosta. Ó, cara, mas a pior coisa do Stephen King que eu já vi na minha vida, nunca peguem pra ver. Lendo o livro ou não, mas se você ler o livro mais ainda, nunca, de forma alguma, pegue isso pra ler. Desespero. Agora, isso já me lembrou outra coisa. Já que a gente começou já falando mal das coisas. Sério, cara, tem que dar ênfase nesse negócio. Não assistam Desespero. Não assistam. Leia o livro, é um ótimo livro, um dos melhores livros de Stephen King, na minha opinião também. Agora eu quero que você comente sobre o filme de terror da saga Crepúsculo. Eu tenho muito medo do Jacob sem camisa. Eu fico horrorizado. Sai do cinema chorando. Eu também tenho, porque toda hora eu escuto minha namorada, ai, como ele é tão fortinho, gostosinho. Puta merda. Você podia ser assim, foi assim. Viado? Não Podia ser viado? Ah, mas eu vou falar uma coisa. Cara, mas eu acho que qualquer um legal. daqui, o cara fala assim, meu, você vai ter que ganhar 17 quilos de massa muscular aí pra fazer o próximo vídeo. Aí eu olho pro cara e falo assim, quanto você vai pagar mais pra mim? Aí eu fico foda, cara, eu fico Schwarzenegger se o cara fala pra mim. Pô, você vai ter que... Transforma gordura em músculo. Com certeza. Como um assunto leva o outro, a gente não pode deixar de falar sobre os contos, as histórias, os livros, vamos dizer assim, até filmes que estão para lançar da Anne Rice, é isso? É verdade. Que é uma... Aí sim, são histórias de vampiros que vale a pena se Aquilo ver. são vampiros de verdade. É, Eu me orgulho de falar que eu jogo Vampiro à Máscara e saber que a Anne Rice foi lá e tacou o dedo no livro e falou que ajudou a fazer. E é, Me sem orgulho. vaselina ainda. Sem vaselina, legal. Tacou o dedo legal. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, na minha opinião, assim, geralmente quando você faz história de vampiro, de terror, é mais história antiga que você vê dar certo. Pra terror, entendeu? Os filmes, histórias, livros de vampiro atualmente é mais pro outro lado. É uma coisa que o cinema mudou, eu acho. Mas visão. sabe o que eu acho? Você já assistiu? Falando sério, na minha opinião ainda, o vampiro, ele não é mais pra ser levado como coisa de terror, ele é mais interessante levando pro outro lado. Que é essa coisa de... Suspense, drama, né? É, drama, porque Até a vida dele é uma coisa política, muito... Se você, eu não sei se vocês já assistiram,
não sou tão Cinéfilo, vamos soletrar. Soletrando. Roletrando. Não. Eu assisti o filme Nosferatu de 1900 e bolinha lá de 1900 e preto e branco. E eu assisti também o Drácula com Bela Lugosa. São dois filmes, cara, considerados terror. Por quê? Porque o Nosferatu é preto e branco sem som. Então, é aquela coisa do livro do Stephen King. Você lê e fica angustiado de ler. Você assiste e fica aquela coisa... Caralho, mano, o que o cara tá falando? A história de vampiro mais de terror que eu já li até hoje na minha vida foi uma história que o Lovecraft escreveu. Se eu não me engano, chamava... A Casa Abandonada, era alguma coisa, era uma casa assim. Mas então, a história do Lovecraft, essa história que eu tô falando, é uma história de um vampiro, só que é um vampiro num sentido diferente. Ele não é aquele vampiro famoso que todo mundo conhece, que vai lá, gruda na garganta do cara, não. Ele era tipo de um espírito maligno que vivia embaixo de uma casa. Ele tinha sido enterrado ali, entendeu? Há muito tempo atrás. Era uma coisa muito macabra o negócio da história, parece que tinha um cemitério indígena. Mas ele era considerado vampiro por... Ele era considerado vampiro porque ele era vampiro no seguinte sentido. Ele roubava a respiração da pessoa. Ele parava, ele erguia assim da terra, ele parava do seu lado e ele roubava sua respiração, todo o seu ar. Daí depois disso ele vinha sua energia vital com isso. Será que então podemos considerar então a criatura mais aterradora, vamos dizer assim, do Harry Potter, o Dementador, seria um tipo de vampiro, vamos dizer assim? Não, depende de pra que. Na verdade a palavra vampiro vem disso mesmo, né? Aquele que rouba a energia de alguém. Os Dementadores roubam pensamento, energia, não sei, felicidade, né? Não só das pessoas. Eu acho que o Dementador, a ideia que tiveram pra fazer ele foi uma coisa um pouco diferente, mas é similar. Para, Fê, a gente tá falando de história de terror, não tá falando dele. Verdade, hein? Fora isso, eu gostaria de dizer sobre o nosso querido autor nacional, muito bom, André Viana. Verdade. As histórias dele sobre vampiros são muito boas, a gente não poderia deixar de prestigiar um brasileiro. Eu espero que ele assista os nossos vídeos e que entenda que a gente tá falando bem dele, a gente não tá falando mal. Mas ele merece, né? Ele merece. E eu falo assim, eu vou falar igual todo mundo fala. Só falta o filme. Só falta o filme, André. Pelo amor de Deus, faça um filme dessas histórias desse cara. Se você quiser, a gente faz aí o filme pra você. Não. A gente chama nossos amigos. Chama os caras que tem mais dinheiro. Por favor. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Não tem tanta gente assim que vai atrás de um tipo de mídia assim pra poder ir atrás de história de terror, que é mangá. Mas se por um acaso algum dia assim vocês tem um mangá que se chama Uzumaki, que é também uma das histórias de terror mais amedrontantes, aterrorizantes e angustiantes que eu já li até hoje. Mangá, não confundir com manga. Tá? Que é de comer, não tem nada a ver. A nossa ideia também é não parar nos vídeos. A gente está pensando também em fazer os podcasts. Para quem não conhece o podcast, é um tipo de uma rádio. Você junta os amigos, pode ser via Skype, via MSN, o que for. Mas a ideia é juntar o pessoal e continuar a história, continuar essa coisa do vídeo. Não, mas aí no blog vai ter só o áudio para você baixar as conversas. O podcast é só a rádio, né? Então tem efeito sonoro, tem música. Pô, tem uma pancada de viadagem. Até jingle. Tem uns jingle. A nossa ideia é continuar lá. Talvez o nosso primeiro podcast vai ser continuação desse vídeo. A gente espera provavelmente sim, porque é um assunto muito vasto, né? Porque se a gente for ficar falando aqui, a gente vai fazer um filme de 2 horas, só de vlog, né? Então, como sempre, né, a gente vai tentar seguir essa linha de fazer a surpresinha, né? No vídeo passado que a gente falou sobre o filme Dead Proof, a gente fez a surpresinha com o Matheus, que foi as 10 coisas que ele gosta mais, né? E no final tem a perguntinha que faz parte da vida. Então, Danilo, a gente queria saber de você. O que você acha melhor? Você quer fazer um top 5, um top 10 das coisas que você mais gosta ou das coisas que você não menos gosta? O que você prefere? A gente podia pôr o top que você não gosta e... Sou a favor de jogar um dado pra decidir isso aí. Eu acho que tem que ser as coisas que ele não gosta pra combinar mais com o tema. É verdade. Então a gente vai fazer... O Giovanni vai fazer a levantadinha, porque a última vez Muito bem, vai pensando qual é a top... top 5? Vai ser top 5? Top 5. Top 5 pra não enrolar e tal, né? Nossa hora é cara aqui na TV, no estúdio, no quarto do gordo. É caro mesmo. A gente gasta uma média. A gente gasta uma média de uns R$800 cada vídeo, cara. Por minuto. Por minuto, com roupa, com produção. Não sei se vocês repararam, a gente usa maquiagem, tudo. Vocês podem ver esse cabelo aqui é tudo uma coisa de marketing. Essa roupa aqui é de grife, eu tenho ela há uns 8 anos. É de grifo, né? Foi dilacerado pelo grifo. Então, bem, vamos lá então. Vamos dizer assim, o que está em